Eu tô com um corte aqui do Inteligência Limitada do comandante Farinazo e o Albert Cabalé, que eu conheci nessa live, vou ser bem honesta. Mas esse aqui é muito interessante que eles falam aqui, então eu vou tocar o vídeo e vou deixar os comentários aí. Eu vou tentar não ficar interrompendo muito. Muito. Por onde a gente começa? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente tem que começar com o Donald Trump, né, É? Vilar? Porque o Trump, ele tá tendo uma guerra dentro da Casa Branca e no Pentágono também, no Departamento de Estado, para saber se os Estados Unidos entram ou não em guerra com o Irã. Por quê? Os Estados Unidos vão causar danos no Irã, não tenho dúvida disso. Mas tem a contrapartida, né? O Irã também vai poder contra-atacar. Então isso é muito complicado. E o Donald Trump, ele ascendeu, ele chegou ele vence as eleições com um discurso pacifista, né? Vou terminar as guerras. O Biden é um problema, no meu governo isso não teria acontecido, e acabou que aconteceu tudo. O que você acha aí, Cabaé? Não, é o que a gente estava comentando um pouco antes, né? O Trump entrou com o discurso de encerrar a guerra na Ucrânia, ele dizia que ele ia acabar com a guerra em um dia, né? Ele foi eleito. Só um pouquinho, desculpa. Tchau, Jujuba. Desculpa aí. Não, agora, né? Desculpa. Agora pegou. Tchau, Jujuba. Agora pegou o apelido. Te amo, Desculpa. O Trump viaja, né, cara? Ele viaja, na boa. É muito sem noção. Olha uma... É muito sem noção mesmo, assim. Realidade paralela, total. Esse um dia virou 90 dias, ele apontou um enviado especial e etc, etc. Aqueles 90 dias passaram-se sem, ele não tinha resolvido ainda, agora estamos com nem sei quantos Estamos para 6 dias, meses. E nem indo pra perto 6 meses e nem não perto de está nem resolver. perto de se resolver a guerra na Ucrânia, e ele já tem uma nova guerra agora entre Israel e Irã, já tinha aquela com Gaza, e possivelmente os Estados Unidos vão acabar se envolvendo nessa guerra Mas também. vamos explicar Então, pro pessoal também que essa guerra é muito diferente da guerra da Ucrânia e Quem vai tomando cu bonito o Zelensky nessa aí, se os Estados Unidos entrar. Já tá, né? Já deve estar mandando coisa pra Israel, em vez de mandar pra lá. Rússia por um fator muito importante que eles não fazem fronteira, né? Exatamente. Não é? fazem fronteira, exatamente. Isso faz uma diferença numa guerra absurda, não faz? Sim, o Irã está entre 1.200 e 2.500 quilômetros de Israel, dependendo da O ponto do Israel que você e do ponto considerar. do Irã. que você considera. Mas é o seguinte, eu brinco, eu tenho uma frase, que eu digo sempre o seguinte, não existe situação ruim que Donald Trump não possa piorar. Pô, Não, eu acho que é isso. Ele fala assim, tá complicado aqui, né? Mas dá pra ficar pior. Dá pra ficar, não, ele é tudo, né? Tudo que ele É o Midas toca ao contrário. acaba virando problema, né? E assim, Vilela, a gente tem que pensar numa coisa, né? Na E o Farinazo responsabilidade. não é de Você tem esquerda, filhos, não, né? hein? Sim. Cabaé também tem netos, também tem filho. Então, poxa, cara, é uma situação muito difícil, né? Que mundo que a gente vai deixar pra essas pessoas, né? Pois é, ele tá instável como nunca, né? Sim. Periga, tem também uma situação da Índia e Paquistão, tem Taiwan e China, ou seja, o mundo nunca teve tão instável. Quer dizer, claro que já teve instável, tanto que a gente teve duas grandes guerras, mas na minha vida, eu tenho 54 anos, eu não lembro de uma época tão instável dessa. É porque são guerras em sucessão, né? Eu vou ter que parar rapidinho esse ponto do Vilela de falar que o mundo nunca esteve tão instável. Gente, a gente tá vivendo, assim, o século, né, depois da Segunda Guerra, foi um dos períodos mais estáveis da história do mundo, né? Antes de ter a Idade Média e tal, eram períodos extremamente instáveis, independente, pelo menos do mundo conhecido, né, do que, né, da Europa, etc., que, né, onde a história conhecida por nós nas escolas, né, é mais comentada, assim, na TV também, tava sempre com algum conflito, eram guerras entre eh, reinos, eram guerras feudais, eram guerras, né, várias guerras, eram conflitos internos, então o mundo sempre teve eram inseguranças, né, durante as inquisições também existiam inseguranças, não só por causa da Inquisição, mas por causa a população era muito violenta, né, a sociedade em si era uma sociedade muito animalesca. Então, o Vilela tá falando isso realmente porque quem nasceu, né? Eu acho que o Vilela deve ter nascido que nos anos 70, 80. Eu nasci nos anos 80. E realmente a gente tá começando a ver essa escalada, assim, gente que tem, assim, a nossa idade, gente mais nova e tal. A gente tá começando a ver esse monte de escalada, assim, realmente tá assustando um pouquinho, ainda mais depois dessa confusão toda, depois que o Trump entrou no poder e tá tentando fazer essa alteração, de certa forma, na economia mundial. Eu vejo isso como uma fase do capitalismo, né? Que é um sistema insustentável. É, acho que a gente já tá há bastante tempo no capitalismo, ele já se mostrou que não é sustentável, não dá pra ficar no capitalismo por muito tempo. E isso daí é uma fase que eu acho que era
previsível ia acontecer e vão existir mudanças. A gente vai ver se a gente sobreviver como raça, né? A gente se adapta. Mas o mundo, para quem nasceu pós Segunda Guerra, ou até pós-Guerra Fria, né? É um mundo muito estável. Acho que o mais estável que já esteve na história da humanidade. E mesmo agora, com esses conflitos, que são conflitos até bastante regionais, né? Que são coisas que estão concentradas em certos lugares, ainda de certa forma, né, em termos de guerra, bastante estável para a maioria de nós que estamos vivendo no Ocidente, pelo menos, né? Existem muitos conflitos na África ainda, muitos conflitos na Ásia, etc. Mas se você for olhar mesmo a história, esse ainda é um dos períodos bastante estáveis da história da humanidade. Me corrijam se eu estiver errado. Pode comentar, não tem problema não. São guerras em sucessão, uma não acaba, começa outra. Começa e não acaba. Mas eu acho que no período de 50 anos, eu acho que a guerra na Ucrânia é a guerra de maior intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. Com certeza? Desde a Segunda Guerra Mundial. Qual outra que antes dessa guerra era a mais intensidade ou violência ou durabilidade? Vietnã. Guerra do Vietnã. Mas assim, o que acontece, Vilela? As pessoas não estão vendo que nós estamos muito próximos de uma hecatombe no aspecto. Vamos pegar o caso da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia está provocando uma potência nuclear que é a Rússia, né? Pois é. No caso do Irã, também é uma guerra contra o país que é uma potência nuclear, que é Israel. Então, assim, a gente não sabe quais são os... E o que é triste é que você não vê um adulto na sala. A pessoa que poderia acabar com tudo isso, que é o Trump, ele não tem condições, ele é completamente despreparado. Porque, olha só, toda a confusão que nós estamos vivendo agora, aí eu quero um acordo nuclear com o Irã, mas tinha um acordo, foi ele que rasgou. O que? O acordo nuclear com o Irã existia. No primeiro mandato dele. O que ele fez? Ele saiu do acordo. Por quê? Qual a justificativa? Porque disse que o acordo não era bom e teve também uma questão que os israelenses parecem conseguir infiltrar uma operação de espionagem numa instalação do Irã. Eu lembro disso. E parece que havia... Israel não assumiu isso, né? Mas alegou-se que haveriam documentos que comprovavam que o Irã não estava desenvolvendo o programa nuclear somente para fins pacíficos, que também seria um fim militar, e isso aí foi uma desculpa pro Trump sair do acordo, né? Encerrar o acordo. Isso então tá totalmente ligado com o que a gente vive hoje. Sim. Porque o Joe Biden passou o governo inteiro dele tentando refazer o acordo. Só para explicar, esse acordo era o seguinte, de tempo Dois em tempo malucos, o Irã tinha que Netanyahu abrir e para técnicos irem lá e fazerem uma inspeção. E ele tinha troca de levantamento de sanções. Exatamente. O Irã... Os dois bagunçam tudo, né? Programa militar. Não enriquecer o urânio além de um determinado energia, ponto, só para fins civis, fins pacíficos. E haveria inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica para garantir que a partir nos conformes. do Trump não teve mais nenhuma... Aí quando o Trump resolveu sair do acordo, o Irã disse, então tá bom, então agora... Não entra mais ninguém. Eu vou enriquecer o urânio até onde eu achar que devo. É teoria de conspiração que talvez o Brasil possa ter cedido urânio enriquecido pro Irã? Ninguém tem prova disso, né? Mas vocês ouviram esse papo? Eu acho completamente eu não acho que despropositado isso daí. A gente tem como enriquecer urânio para fins militares? Tem. Quem tem como enriquecer o urânio para fins civis, tem como enriquecer para fins militares. Então eles não precisariam da gente para fazer isso. Não, o que ele precisaria, na verdade, pelo que o pessoal tá colocando, que ele precisa de matéria-prima. É a matéria-prima. Tem um monte de país aí. Não precisaria da gente. Fácil. O maior produtor de urânio do mundo é a Rússia. A Rússia entrega esse. E a Rússia é parceira deles, né? A Rússia daria. Isso é desproposital. A pessoa inventa muita coisa, né, Vilela? Eu acho esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Você vê notícias, vê links que parecem que são reais e, na verdade, é gente repercutindo coisa que não foi nem checada, né? E agora, quando tá começando uma guerra Irã-Israel, a última coisa que você pode fazer quando começa uma guerra como essa é acreditar em qualquer coisa que você vê. Porque eu vi de foto, que depois eu fui foto e vídeo que era IA, né? Você viu já algumas coisas? Sim, o pessoal coloca trecho de videogame. Ó, de videogame, não, um caça... Ainda mais quando tem Israel envolvido, tá? Portanto que a gente trabalha junto há muito tempo. E ele tem uma dificuldade enorme nisso aí, né, Cabé? De separar o que vai e o que não vai. Você tem que... A gente apanha muito. Como que vocês fazem? Vão checar na fonte? Tem fontes primárias pra isso? Como que faz? Sobre essa guerra, por exemplo. O teu método aí, vai. Depois eu falo. Meu método é você ter relacionamento com pessoas que você confia. Né? Assim, eu não tenho fontes primárias, eu não tenho ninguém no Irã, por exemplo, não tenho ninguém em Israel, não tenho ninguém na Rússia, ninguém na Ucrânia. Mas você tem pessoas que conseguem informações privilegiadas. Pessoas que aí você sabe que o que aquele cara escreve, realmente, ele é embasado, ele é coerente, ele tem um histórico. Tem fonte que a gente já descarta logo de... Opa, dependendo da manchete, Choquei, por exemplo, não dá pra acreditar. Complicado, né? Complicado. A gente pega de... Assim,
Porque o Vilarinha, qualquer veículo de mídia, em algum momento ele vai errar, ou de propósito, ou Ou por uma uma barriga, né, que barrigada. só chama de barriga, né? Exatamente, todo mundo passa por isso. Mas tem veículos que só fazem isso, né? E tem outros que já tem uma confiabilidade muito maior. O cara até pode errar, mas você fala, esse cara aqui... E a gente é muito criterioso com isso, a gente conversa o dia inteiro, né? Às vezes fala, ó, isso aqui, pô, não vamos publicar não, porque tá complicado. Ó, isso aqui vamos esperar mais um pouco. Porque o importante, eu acho que não é você dar o furo de reportagem. Não, né? É Não é você ser o primeiro, né? ter, exatamente, ter essa confiança do público, né? Não, e no Velho General, por exemplo, eu nem tenho pretensão de dar furo de reportagem, porque no Velho Exatamente. General eu trabalho sozinho. Eu É. nem tenho como fazer isso. Eu nem tenho Você gente em cai na sua mão uma campo. informação, você vai checar e tal. Se alguém quiser dar isso primeiro, vai dar. Porque o cara não vai nem Vai dar, checar. porque eu não né? sei se aquilo é verdade É. ou não. Então, o que eu publico, principalmente lá, são análises, ou seja, análises Exatamente. pós... Tem Demora tempo. O pool de pra fazer. analistas é Exatamente. maravilhoso. Vamos colocar um mapa, então, para o pessoal ver. O que é essa região? O que a gente chama de Oriente Médio? Quem são esses países? A gente tá vendo Israel, tem o Líbano, Síria, Iraque antes de chegar no Irã, tem Jordânia lá perto, tem Arábia Saudita. Quem são esses caras, os atores? E tem a Turquia, que pra mim é o país que eu menos entendo de que lado tá em todas as guerras. Acho que Nem eles, né? sabe que lá... Não é? Porque a Turquia tá do lado da Ucrânia ou da Rússia? Tá do lado do Tá Israel do ou do lado Irã? deles mesmo. Quem são esses países? Quais são os atores aí do Oriente Médio? Basicamente são esses que estão Então, aí, mas né? vamos, tipo, Israel. Ele tá cercado por países árabes. Irã é um país persa, né? De origem persa. Tá errado falar que é um país árabe ou não? Não, não é árabe. Não é árabe, é persa, né? É persa. Os demais são árabes? Os demais são árabes. É, o turco não, né? O turco não, e os iemenitas acho que também não. Também não. Acho que o Emirato acho que é, É eu árabe, não sei, né? não tô lembrado agora de cabeça. Mas a expressão Oriente Médio, ô, Viela, ela tá caindo um pouco por terra. Ela Porque- é? meio que flutuam, né, os países. É, exatamente, Agora porque- você pega um pedaço do norte da África. Egito, por exemplo, ora faz pra- parte também? Egito faz. Entendi. Porque o que acontece? É uma expressão francesa, né? Moyen-Orient. Mas, na verdade, ele seria o Oriente Próximo, ou o pessoal já tá chamando hoje de Oeste da Ásia. Tem gente Ah, chamando tá. de Oeste da Ásia. Porque se você pegar... O que que seria Oriente Médio, né? Na verdade, seria o Afeganistão, Paquistão, Índia, porque Índia, ali... Tem um outro termo também que eu acho que é Ásia Média ou... Ah, eu preciso ver. China, Japão, Tá na Coreia... metade do Oriente, né? Exatamente, Ali, já começa a realmente ser- é oeste, né? China, China, Japão, Coreia já começa a ser Extremo Oriente, né? Pois é. Então é uma denominação meio complicada, mas como eles têm uma história comum, parecida, foram governados pelos otomanos, se convencionou chamar de Oriente Médio. Mas é multifacetado, é complexo. Acho que não tem um país ali que. Por exemplo, você quer um negócio? Ah, o Irã é persa. É mais ou menos. 65% do país é persa, 35% é azeri. Você tem azeri, você tem baluque, você tem armênio, você tem curdo. E você tem judeu também, tem 13 Até mil. porque as fronteiras foram feitas numa prancheta aí. Não, foi? o Irã não. O Irã foi O Irã, O Irã foi, sim, mas foi, tem foi orgânico. Tem o muitos resto, países aí né? que os caras simplesmente riscaram o mapa e falaram, é isso. Então por isso que tem essas misturas, né? O Esse Sérgio conflito. falava que ele criou o Iraque num táxi, né? Ele É? falava isso daí. Não tinha que era Não, arrogante. mas pra caramba. tem muitas questões de fronteira hoje em dia. Você tem problemas justamente por Por isso. isso. Por isso. Até as linhas É. são retas, né? Você vê que é uma coisa que não é nem Se não natural. viu uma É, montanha Paquistão. que separa. Quando é assim, é porque realmente uma coisa... Alguém canetou. Ah, Mesmo o problema entre, Não, fala você, o problema entre Índia e Paquistão Ah, eram todas colônias britânicas. E os Pois é. britânicos dividiram lá e, enfim. Você se deu no que viram deu. depois, né? E o problema que tem entre a Índia e a China também foi uma fronteira demarcada por britânicos. Exatamente. Ah, é? Também tem uma Índia e China disputa ali, também? Índia e China. Na Irlanda eles têm um ditado que é o seguinte: quando você vê uma família brigando, é porque um britânico passou por ali. Eles são complicados, cara. Eles são complicados pra caramba. por aí mesmo, né? Aliás, tem muita coisa dos britânicos no conflito de Israel, né? Então, E o Oriente Médio, desde que teve essas divisões dos países, ele nunca teve uma paz duradoura, ele sempre teve essa questão meio vai dar treta em algum momento? Não, mas ali sempre foi complicado. Isso é uma base, ó. Ou foi depois do nascimento do Estado de Israel? Não, já vi antes. Quando o vi. Lourenço da Arábia vai combater os turcos em 1916, e ele era muito novo, tinha 27 anos de idade e já era coronel do exército britânico. Ele era um gênio da tática, etc. Mas havia uma relutância muito grande do alto comando britânico na região em fornecer artilharia para os árabes. Eles achavam que eles iam se pegar. É um negócio complicado ali. É muito tribal, né? Muito tribal, Pois é. exatamente. Tanto que a divisão que eles fizeram depois do Oriente Médio, se você for pegar bem mesmo, Foi por famílias, né? exatamente. A família Hussein na Jordânia, o Saud na Arábia Saudita, né? Acho que era também acho que um reino, um braço da família Hussein no Iraque, eu não lembro bem. Mas foi nessa foi feudo, né? Foi capitania hereditária. Né? Capitania militar. Mesmo no Afeganistão, Exatamente. você tem essa parte de história aí já seria interessante assistir a live. Ah, você não vai sair, não? É a live do Felipe, né? Essa daqui, que tá pausada, porque eu vou assistir. Pra ver mais a parte de história, né? Ele é bem, né, ao ponto, assim, com essa questão da história. Ele é historiador e, como eu já falei antes, é especialista, né, nisso daí. Vamos lá. Acabar o corte. senhores da guerra lá, até hoje, que dominam determinadas regiões e é difícil fazer eles se entenderem. Um conflito que a gente lembra foi a Guerra do Iraque, né?
que aconteceu naquela época do Kuwait, Iraque e como ficou resolvido? Não foi resolvido? Eu acho que Ficou, não foi né? resolvido. Mas aí você vê o mesmo problema de sempre, né? O Iraque, o Kuwait, acho que no Império Otomano era parte do Iraque. Olha o mapa do Kuwait. O Kuwait é um losango, cara. É. O Kuwait é um losango. E você vê, ó, é que ele não dá É pra que aí não dá. aparecer. Vê outro mapa que apareça mais perto, por favor. Mas o que acontece na história? É uma coisa artificial, né? Uma coisa artificial. Então o Saddam queria de volta para controlar a produção de petróleo e houve a negativa do Ocidente. Mas são todos problemas de fronteiras mal resolvidas. O pessoal fala, não é democracia. Mas, gente, como é que você vai enfiar uma democracia liberal ali se não é da cultura das pessoas? Isso para eles não funciona isso. A gente não pode achar que a democracia liberal do Ocidente é panaceia para todos os problemas do mundo. Não é, tem país que não vai aceitar isso aí, cara. Então, é complicado, Você né? pega aquelas tribos. É isso que eu falei. Não dá pra ficar analisando tudo com um olhar ocidental. Não faz sentido isso. É cultura diferente, história diferente. História muito mais antiga até do que a nossa, né? Vamos colocar aí, ou pelo menos, né, das Américas, né? É muito mais antiga. Então, assim, muito. Eu ouço muito também do próprio Felipe Durante falando, né? De como é na China, de que as pessoas não entendem isso que a gente, você quer liberdade, pra quê? Porque eles não entendem essa liberdade que a gente fala, que briga tanto, que os Estados Unidos, né, fala tanto. Se não tem segurança, se não tem casa, se não tem nada. Então, assim, é uma visão muito diferente, é uma cultura muito diferente. Então, é complicado a gente analisar com a nossa visão ocidental, com todo o soft power que nós fomos inseridos, assim, pelos Estados Unidos, aquela visão realmente estadunidense, né? Do interiorzão do Afeganistão, por exemplo, o cara vai Exatamente. voltar, ele não sabe nem do que você tá falando. Não, esse aqui é um negócio, você tocou num assunto importante agora. O Albert foi a primeira pessoa no Brasil, que deu um alerta quando o Afeganistão começou a ruir. Quando o controle militar americano começou a ruir, foi a primeira pessoa no Brasil que deu alerta de que os americanos só controlavam as cidades e de dia. Porque, na verdade, o campo era todo... Ele foi o primeiro que falou isso daí. Ele me mandou o trabalho, eu falei, pô, isso aqui é genial, isso aqui é ouro, né? Aí eu estudei o trabalho dele, não sei se você lembra disso daí. Foi pouco antes de cair o Afeganistão. Eu lembro. Porque os oficiais, os funcionários das agências americanas que estavam no Afeganistão, eles aprendiam a falar o idioma, tinham contato com a população, mas nas grandes cidades afegãs, na capital, Cabul Exatamente. e 2, 3 grandes cidades. No interiorzão mesmo, onde estão... É isso aí, não tem mais muito sobre esse corte, não.